Ora bem, vamos então dar início aos trabalhos. Ora, muito boa tarde a todos, ilustres estudantes, professores, demais comunidade académica, sociedade em geral, excelentíssimos oradores convidados. Maria Inês Silva, estudante da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viseu. Maria João Cardona, professora coordenadora da Escola Superior de Educação de Santarém. Hugo Carvalho, deputado da Assembleia da República e presidente do Conselho Geral da Universidade da Beira Interior. E caríssima senhora moderadora, professora coordenadora Esperança Jales Ribeiro. Ora, o meu nome é Eduardo Gouveia, sou professor adjunto da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viseu. Instituto Politécnico tem sido uma casa para mim há mais de 25 anos, quando aqui entrei pela primeira vez, pelo que é com muita naturalidade e honra que faço parte deste movimento que dá por nome de Lista A. Esta lista candidata ao Conselho Geral para o mandato 2021-2025 pelo movimento Incluir, Participar e Valorizar é constituída por professores de todas as escolas do IPV empenhados na promoção do diálogo, na valorização do saber, no desenvolvimento do bem-estar de toda a comunidade e no respeito da dignidade humana como valor fundamental. Trata-se de uma lista plural de pessoas das 5 unidades orgânicas com responsabilidades ao mais alto nível que tiveram a visão e a capacidade de se unir para este projeto em prol da comunidade, do país e do mundo. Coube-me a minha honra de introduzir o primeiro de 5 webinars propostos pela Lista A, este que tem por tema Educação no Ensino Superior. Antes de continuarmos, é importante realçar que no âmbito da educação e formação, este é um pilar estratégico desta lista e deste movimento Incluir, Participar, Valorizar. E vou só ler umas linhas gerais deste pilar da educação e formação. Um dos objetivos é garantir uma educação superior de excelência através de um corpo docente altamente qualificado, projetos inovadores de referência e socialmente significativos, assegurar também a formação de cidadãs e cidadãos empreendedores e críticos com origem em regiões e países distintos, reforçar a captação de novos públicos, melhorando o conhecimento mútuo entre o nível secundário e superior, aproximando os cursos profissionalizantes com o encontro de soluções flexíveis para enquadrar estes novos estudantes, reforçar a aposta na formação ao longo da vida, implementar práticas de combate ao insucesso escolar, consolidar as estratégias e os programas de internacionalização como forma de atrair estudantes estrangeiros, monitorizar o percurso profissional dos estudantes, entendendo o seu trajeto de vida qualificado e criando condições para o seu regresso ao IPV para adquirirem mais qualificações, divulgar de forma sistemática a dinâmica do IPV com especial relevância para as atividades desenvolvidas nas várias unidades orgânicas, integrando estudantes e docentes como forma de inclusão na e da comunidade, promover a participação conjunta das unidades orgânicas do IPV na criação de novas ofertas formativas e projetos de ensino e formação interdisciplinares e inovadores, promover a investigação aplicada, sempre que possível em ambiente colaborativo, apoiar o provedor de estudante do Instituto Politécnico de Viseu, procurando sempre que possível responder às suas convocações e projetos, e tornar as unidades orgânicas e os serviços centrais do IPV em espaços de partilha de conhecimentos abertos, funcionais, mas também aprazíveis, onde as pessoas dentro e fora da comunidade do IPV possam interagir entre si e participar em atividades culturais, esportivas e solidárias, tornando a vida mais completa e enriquecedora. Ora, apresentados os principais pontos da estratégia da educação/formação, vou passar a palavra à senhora professora Esperança Ribeiro, coordenadora principal da Escola Superior de Educação de Viseu, a quem agradeço a disponibilidade para fazer a moderação deste webinar e, mais uma vez, agradecendo a presença de todos os oradores e a sua disponibilidade para nos darem aqui a sua sapiência sobre este tema que é a educação no ensino superior. Portanto, muito obrigado. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Agradeço o convite para a moderação deste painel, designado Educação no Ensino Superior, o primeiro a realizar entre 4.
O último acontecerá no dia 15 de março, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, subordinado ao tema IPV Construindo o Futuro. Saúdo o meu colega Eduardo Gouveia, presidente do Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Tecnologia de Viseu, e os oradores convidados, bem como todos aqueles que assistem presencialmente e online, e que, de certo, reiteram a máxima de que a educação é, por excelência, um fator de desenvolvimento económico e social de um país, não se podendo dissociar da sociedade. Kenneth Robinson, investigador britânico, consultor internacional em educação para órgãos governamentais, recentemente falecido, defendeu sempre que se a educação prepara para a vida, e esta é cada vez mais marcada pela imprevisibilidade, então a mesma não deve nem pode desvalorizar a criatividade de todos aqueles que estão envolvidos nesse processo. A educação desenvolve-se a partir do reconhecimento de que os seres humanos são diferentes e diversos e que a curiosidade é motor de conquistas. Isto porque quando falamos em educação, falamos em aprendizagem. Se esta não ocorrer, não há educação a acontecer. O ponto principal da educação é fazer as pessoas aprenderem. Eu gostaria de dizer que está previsto que possam todos os presentes colocar questões e que o devem fazer através do bate-papo, de modo escrito, sendo que no final da intervenção dos nossos convidados haverá lugar à resposta. Muito obrigada. Então, a primeira convidada deste painel é a Maria Inês Silva, aluna do 4º ano de enfermagem. É presidente da direção da Federação Académica de Viseu, é presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde e vogal da direção da Associação Académica do Instituto Politécnico de Viseu. Vai abordar a educação num dos momentos mais imprevisíveis de sempre e que todos experienciamos na atualidade, o da atual pandemia Covid. Boa tarde a todos. Primeiramente, permitam-me agradecer pelo convite, agradecer aos mandatários, ao colega Pedro Lobo e ao professor Joaquim Antunes, agradecer ao deputado Hugo Carvalho, à professora coordenadora Maria João Cardona e à excelentíssima moderadora da sessão, à professora coordenadora principal, Esperança Ribeiro. É com muito gosto que aceitamos entrar numa oportunidade destas de falar e expor a nossa visão, de termos a oportunidade de trabalhar em conjunto com as 5 escolas para alcançarmos uma nova visão e para que finalmente os estudantes tenham um papel ativo. Vou fazer uma abordagem muito curta sobre a educação no ensino superior. Irei focar principalmente, e como já disse, nos acontecimentos do último ano letivo e principalmente nas grandes alterações que se realizaram este ano. Podemos começar talvez por o estado atual da educação, tendo por base as últimas estatísticas presentes na Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência. Podemos visualizar que, apesar da pandemia que nos atravessa, aumentámos o número de candidaturas no ensino superior, o que, consequentemente, acaba também por aumentar o número de alunos no nosso instituto, que é algo bastante positivo, podemos dizer. A verdade é que a Covid-19 já nos afeta há perto de um ano e estes dados permitem-nos ver as adaptações incríveis que foram feitas por parte dos docentes, dos alunos, das instituições. É exatamente neste ano, nesta altura, que aparece a forte necessidade da digitalização e da evolução das competências digitais por parte de todos os seus intervenientes, sejam eles docentes, discentes, das próprias instituições, dos próprios serviços, para melhorarmos a formação que é dada aos alunos. Mas claro que nunca podemos esquecer a eficácia e a necessidade e o melhor desempenho já provado das aulas presenciais. Claramente que não têm 1/3 das barreiras que o digital nos apresenta, mas que felizmente estão a ser ultrapassados com a colaboração de todos. Felizmente ou infelizmente, Portugal foi obrigado, por assim dizer, a dar uso a uma realidade que nunca nos foi conhecida. Sempre utilizámos muito o teórico, o presencial, e a verdade é que, apesar de estarmos a aumentar a digitalização, nunca tivemos num suporte como este.
a passagem do conhecimento, a presença dos intervenientes por falta de condições, a dificuldade da relação empática entre os colegas, a dificuldade de estabelecer uma relação entre colegas e professores, a colaboração e entreajuda. Inicialmente, podemos dizer que ficou prejudicada por esta parte digital que foi utilizada, o que acabou por levar também a uma priorização nos planos de estudo das diversas escolas que nós sabemos e que constituem o nosso Politécnico, acabando por destabilizar um plano previamente estruturado para simplificar e promover a aprendizagem. Claro que não podemos ignorar que atualmente todas estas condições melhoraram bastante, o que é algo muito favorável, porque demonstra realmente que conseguimos ultrapassar muitas das barreiras impostas anteriormente e, de certa forma, melhorar também a capacidade de digitalização que existe no nosso país, em Portugal. Eu vou dar um exemplo que me é muito próximo. Como disse na minha apresentação, eu sou aluna de enfermagem e, pegando na realidade e nos testemunhos que os meus colegas me transmitem, em pegarmos no contexto de aulas práticas, a eficácia das mesmas vezes a eficácia destas digitalmente, digamos assim, ou aulas online, a primeira vai proporcionar e facilitar um melhor desempenho por parte dos estudantes para que posteriormente possam ter uma melhor prestação de cuidados nos ensinos clínicos. E isto pode-se aplicar à enfermagem, mas nos cursos mais práticos, acredito que foi a barreira mais complicada e imposta. Posto isto, e após esta exposição rápida de todos estes dados, parece-me que Portugal está a caminhar para um futuro mais digital, mais tecnológico, o que nos vai ajudar bastante, e vamos utilizar ferramentas, esperemos nós, no futuro, que esta pandemia nos forneceu, pegar nelas e saber realmente pôr em prática, sem que nenhum dos nossos esforços realizados até agora tenham sido em vão e sejam utilizados a longo prazo, não deitar fora os esforços que foram feitos a muito custo. Terminada a minha pequena abordagem rápida, a abordagem aos temas que me parecem mais importantes e relevantes neste ano diferente, na altura em que nos encontramos, aproveito para agradecer mais uma vez o convite dos alunos estarem juntos na solução, mas principalmente na construção de um Politécnico mais forte e, consequentemente, melhor. Muito obrigada. Obrigada, Maria Inês. Robinson falava da importância das condições para a educação acontecer. E uma terceira condição que estabeleceu foi prendeu-se com a valorização da docência do professor. Portanto, dizia ele que não há sistema no mundo ou qualquer instituição de ensino que seja melhor que os professores, porque eles trazem vida e sucesso à escola. Mas, de facto, esse magistério não deve cristalizar-se num sistema de entrega, de depósito bancário, da informação. Antes, pelo contrário, deve orientar, estimular, provocar e, portanto, não deve a educação consistir num sistema mecanicista e padronizado, porque trata-se de um sistema humano. É sobre as pessoas que querem ou não aprender. E a cultura da escola é essencial, pois há condições em que as pessoas prosperam e outras em que não o fazem. E para isso acontecer, é preciso que existam sementes de possibilidades. A nossa próxima convidada, tenho muita honra de apresentar, é a professora Maria João Cardona, que é docente no Instituto Politécnico de Santarém e tem um currículo invejável. É doutora em Ciências da Educação, desempenhou vários cargos de coordenação de relevo, de grande relevo, foi vice-presidente do Instituto Politécnico de Santarém, presidente do Conselho Diretivo da ESE de Santarém, coordenadora de cursos de licenciatura e mestrado, tem participado em projetos de investigação, também como coordenadora, onde se destacam projetos financiados pela Gulbenkian. As suas publicações acontecem no âmbito da formação, educação e políticas educativas para as primeiras idades. Considera-se ainda o facto de ser consultora da Gulbenkian e do Banco Mundial em Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe. O seu trabalho de colaboração também com a Guiné e Macau, bem como o facto de ter sido presidente da APEI e do GEDEI, que são associações na área da educação de infância. Professora Maria João.
Obrigada por uma apresentação tão simpática. Posso começar por dizer que fomos as duas colegas na direção do GEDEI, foi um orgulho e recordo com saudades um grande congresso organizado na ES de Viseu. Há muitos anos, não foi, Esperança? Há muitos anos, já não sei quantos. Olha, obrigada por esta oportunidade, por estar aqui e participar neste debate. E felicidades à ES de Viseu para esta nova etapa. Sempre que vai haver um processo eleitoral, é uma nova etapa na vida da instituição que começa, que tudo vos corra bem. É um privilégio estar aqui, darei o meu melhor a partilhar com vocês algumas das minhas preocupações e reflexões sobre esta área. Cumprimento os colegas de painel, cumprimento a Esperança, como já cumprimento também todos os que estão a assistir. Permitam também um cumprimento particular ao professor João Balula, que também conheço e que foi ele que me ligou. E é muito bom falar a seguir a uma estudante, porque de facto há às vezes uma tendência nas questões da educação, nós os professores refletirmos sozinhos e esquecemos dos estudantes, e de facto a educação funciona para os estudantes e é com os estudantes, e como a Inês também disse, é importante pensarmos no Instituto em que todos colaboramos em conjunto, docentes, não docentes, da comunidade, os estudantes e das várias escolas. A Esperança apresentou ali o meu percurso, que já é velhinho, eu já estou velha, pronto, já estou desde 86, deve ser das professoras dinossauras das ESES e do Politécnico, e tem havido um caminho a percorrer. E a Inês disse que é muito importante aprendermos a trabalhar em conjunto das várias unidades orgânicas. Isso para nós tem sido o grande desafio, tem sido a grande aprendizagem. Há um caminho que tem vindo a ser feito e precisamente como é que se tem vindo a conseguir fazer? Através da educação, porque somos várias unidades orgânicas, estou a falar do percurso de Santarém, provavelmente vocês têm a mesma experiência em Viseu, que se bem que cada instituto tinha a sua história, teve o seu percurso e, por exemplo, Santarém era um instituto que começou com uma história de descentralização tão grande que até uma das suas escolas se tornou independente e é hoje o Politécnico de Tomar. Portanto, é uma história um pouco diferente da de Viseu. Há um caminho que tem vindo a ser feito, aprendemos a trabalhar em conjunto, não é fácil. Do tempo que eu fui presidente ou vice-presidente, já me estava a promover, do Instituto até agora, sinto, é evidente que há um caminho longo, já aprendemos a trabalhar colaborativamente as diferentes unidades orgânicas, a reconhecer, já nos conhecemos, o que não acontecia nessa altura, era uma dificuldade enorme, sempre se organizava uma reunião, parecia que estávamos todos uns contra os outros. Eu acho que neste momento todos nos identificamos como docentes do Instituto Politécnico de Santarém, se bem que tenho muito orgulho de ser da Escola Superior de Educação, mas pronto, a escola pertence e todas as escolas pertencem ao Instituto Politécnico e é ele que é a nossa identidade profissional. E o que é que nos une? Há muitas coisas que nos diferenciam, as áreas científicas, as valências, formamos os nossos percursos de vida, profissional, de formação. O que nos une, de facto, é a educação. Estamos todos juntos e temos a mesma preocupação transversal, comum, que é trabalhar para a educação e para a formação dos nossos estudantes e das nossas estudantes. Isso eu acho que tem sido a grande cola que nos faz conseguir trabalhar em conjunto. Não é fácil, temos diferentes linguagens, mas temos todo este caminho de proximidade tem vindo a ser feito através da área da educação. Eu vou contar assim, partilhar, como para haver um espaço de debate e não temos muito tempo, como a Esperança me explicou, mas portanto... Eu acho que tem sido muito importante o trabalho conjunto que temos feito através da unidade de investigação do Instituto. Eu tenho pertencido ao seu conselho científico desde o início, não foi muito fácil, porque todos nós estamos ligados a outros centros de investigação e ao princípio
Eu, por exemplo, continuo ligado ao Centro de Investigação da Universidade do Minho. Isso tem sido uma grande discussão, se temos que abandonar os nossos centros de investigação e ficar a tempo inteiro na UIPS, para ela ser uma valência mais forte, mas de qualquer maneira, no meio destas discordâncias, há um caminho que tem vindo a ser feito. E desde o início da unidade de investigação, que eu como pertencia ao Conselho Científico, que deram-me uma encomenda, o coordenar a área da pedagogia do ensino superior. Confesso, porque eu era professora coordenadora da área da ESI, da área da educação, e eu achei uma tarefa que era muito difícil, que era muito penosa. Primeiro nem queria muito, mas acho que foi uma aprendizagem, ou tem vindo a ser uma aprendizagem rica, que ainda tenho também muito que aprender, e que nos tem ajudado a conhecer-nos uns aos outros. A UIPS, vou chamar assim, a Unidade de Investigação, organiza periodicamente alguns workshops, e a nível da pedagogia do ensino superior nós começámos por trabalhar sobre 3 grandes preocupações, e vou também ao encontro de uma preocupação que a Inês acabou de falar e que a professora Esperança também sublinhou. Primeiro, a motivação para a aprendizagem, que é isso que nos preocupa a todos como professores e também aos alunos. Depois, o apoio tutorial, que é completamente diferente na escola agrária, na educação nos estágios, na escola de saúde, por exemplo, e então tínhamos tanto para aprender, porque as nossas preocupações e as finalidades do apoio tutorial que damos é tão diferente. Depois, também a nível da inserção profissional, e queria parar aqui um bocadinho e sublinhar que eu acho que foi uma reflexão bastante interessante em alguns workshops que foram feitos, o refletirmos que a formação inicial é apenas uma primeira etapa de um percurso de formação ao longo da vida, como vocês já sublinharam aqui. Eu acho que apesar deste discurso fazer parte de todos nós dizemos que a formação é feita ao longo da vida, continuamos a ver a formação inicial como a formação, e de facto todo o apoio à inserção profissional aos alunos que saem das escolas, das nossas unidades orgânicas, eu acho que é um aspecto a trabalhar e a refletir e a continuar. E, por exemplo, uma experiência, uma partilha muito importante para nós foi o que a Escola Superior de Gestão tem vindo a fazer, Gestão e Tecnologia. Eles agora mudaram o nome, agora não, já há uns tempos eu é que ficou sempre a Escola de Gestão, que eles têm uma associação de ex-alunos e que no fundo funciona como uma rede de apoio de formação integrada através da escola, e que funciona muito bem e que tem sido muito importante até de apoio às associações de estudantes e apoio também à inserção profissional. E pronto, como eles têm, a agrária também tem outras experiências, nós na educação temos outras, portanto esta partilha de experiências e esta questão é uma preocupação. Depois as preocupações foram-se alargando, uma preocupação, como era evidente que tinha que surgir logo, era a avaliação. Como é que se faz a avaliação e os resultados da avaliação, que são tão diferentes nas diferentes unidades orgânicas e mesmo dentro de cada escola nas diferentes áreas, e, portanto, discutir a avaliação e a construção de instrumentos de avaliação. E depois também o promover a participação mais ativa dos estudantes. Aqui uma autora que eu me guio muito e que também é uma amiga e uma apoiante nesta reflexão é a Flávia Vieira do Minho, e por exemplo é como ela diz, temos que repensar cada vez mais a investigação no ensino e para o ensino, e no fundo como é que vamos investigar a nossa própria prática. E é com alguma surpresa muito agradável que nós vimos, por exemplo, muitos colegas da Escola de Saúde, porque a Inês é da Escola de Saúde, é importante dar, Escola de Saúde não, chama-se Escola de Enfermagem, vocês em Viseu, não é? Nós é que é a Escola de Saúde. E fizeram doutoramento na área da pedagogia, isso é muito importante, e portanto temos todos a aprender uns com os outros e ainda há muita coisa para aprender. E perceber que esta questão da educação não é só uma questão das escolas superiores de educação, é uma questão de todos os docentes, de todas as áreas. Mesmo na escola de educação nós também temos alguns docentes que não têm, uns têm formação pedagógica, mas outros que a fizeram posteriormente. Portanto, que há competências transversais no ser professor, que são preocupações a todos e que todos temos a aprender muito uns com os outros. Para ajudar neste percurso de aprendizagem foi importante, primeiro começou com um contacto pessoal para mim e depois que se
tornou institucional foi o entrar para a rede CNAPS. Muitos de vocês provavelmente já conhecem, se calhar vou ser redundante, mas acho que é importante fazer alguma introdução. A rede CNAPS, vou traduzir, surge em 2014 formalmente e é um desafio da Direção-Geral do Ensino Superior. Nem é da Direção-Geral, na altura era a Secretaria de Estado do Ensino Superior. Eu já não lembro do nome do Secretário de Estado, lembro que houve algumas reuniões e foi um desafio feito na altura à Patrícia Rosado Pinto, que é uma amiga de longa data, um bocadinho mais crescida que eu, que neste momento é professora da Universidade Nova de Lisboa, mas que é vice-reitora, mas que na altura, eu quando a conheci, ela era docente da ESE, e a Patrícia saiu da IES para fazer um trabalho muito inovador na Faculdade de Medicina da Universidade Nova de Lisboa, a nível da pedagogia do ensino superior. Os médicos estavam preocupados que, para formar bons médicos, tinham que saber de pedagogia, e a Patrícia aceitou este desafio, e é um trabalho muito pioneiro que ela faz na Faculdade de Medicina da Universidade Nova de Lisboa, continuou e que deu frutos e que foi ramificando e contagiando outras instituições do ensino superior. Através da Patrícia, como éramos amigas, há este desafio da Secretaria de Estado do Ensino Superior, ela organiza a rede do CNAPS, e que se chama, estou aqui a ler porque nunca sei dizer bem o nome, é a Rede Pós-Congressos das Práticas Pedagógicas do Ensino Superior. O primeiro foi em 2014 no Porto, e foi sempre uma preocupação da Patrícia e depois do grupo com quem ela se juntou, que fosse descentralizado, daí que ela não começou em Lisboa, começou no Porto, e que tivessem sempre representantes do ensino superior politécnico e do ensino superior universitário. E que não fosse uma questão só das escolas de educação ou das áreas ou das universidades ou dos departamentos que trabalham a área de educação. E acho que foi muito importante ela vinha da Faculdade de Medicina e, portanto, começa na Faculdade de Medicina do Porto. Foi muito importante a participação neste congresso. Aprendi muito, como aprendi muito com os meus colegas nos workshops que foram sendo feitos em Santarém. Por exemplo, eu lembro, só para vos dar um exemplo, mas tinha outros exemplos também com os colegas da agrária, por exemplo, do trabalho em laboratórios, dos trabalhos, dos apoios tutoriais que eles dão. Mas, por exemplo, neste primeiro congresso de 2014, uma coisa que eu fiquei surpreendidíssima, as dificuldades na Faculdade de Medicina tinham nas aulas de anatomia, porque para os alunos respeitarem os cadáveres. Isto era uma coisa que não passava pela cabeça e, portanto, como é que se faz aulas de anatomia? Como é que se faz, portanto, e outras preocupações que não passavam pela cabeça. Para mim foi uma aprendizagem importante, foi entrar para um mundo diferente, fora da formação de professores, em áreas tão diversas. Eu acho que correu muito bem este congresso. O CNAPS 2014 foi o primeiro, depois foi continuando, o último que decorreu foi em Santarém, em 2019. Deu uma trabalheira, mas correu bem. Foi o último antes da pandemia, tempos difíceis estes, não é, Inês? Eu só me gostou ouvir a Inês, que está quase a defender que o ensino não presencial é melhor do que o presencial. É bom e é mau, não é? A gente quer voltar às aulas, não é? Queremos estar juntos. E foi muito importante este encontro, decorreu na Escola Superior Agrária e pedimos muito o apoio do Politécnico, é o João Moutão, que é o atual presidente de novo, já tivemos eleições há muito pouquinho tempo e o Moutão ganhou e continua a ser ele o presidente. E, portanto, o congresso foi na Escola Agrária, mobilizou muitas pessoas desta rede, aliás, os congressos CNAPS têm vindo a crescer, tem muita gente, nós recusámos inscrições porque já não cabiam, que é um problema que nós temos no Politécnico, vocês têm auditórios fantásticos em Viseu, nós não, o maior que temos dá para 300 pessoas, ao fim de 320 mandamos embora, porque já não temos onde pôr. Discutiram-se várias questões e eu gostava de partilhar com vocês quais são as principais preocupações, foi aquelas que surgiram nas comunicações livres e também nos ateliês que se foram organizando, os debates. E é sempre uma surpresa quando partilhamos nos congressos CNAPS, como é que há coisas que eu não percebo como é que são dificuldades e há outras coisas que eu não percebo como é que são facilidades, porque colegas de outras áreas tão diferentes. Por exemplo, eu já vi trabalhos de avaliação
contínua fantástico, sem pessoas que não têm formação pedagógica nenhuma. Enquanto que vi, por exemplo, neste congresso, a dificuldade, por exemplo, de pôr os alunos de medicina ou de biologia que têm médias altíssimas a ler. Eu pensava que eles liam, se têm notas tão altas, como é que entram com 18 e 19 e não leem? A dificuldade de uma professora a explicar como é que consegue motivar para a leitura. Pronto, então os temas surgem desde a motivação para várias coisas, desde a leitura, mas pronto, organizamos um ateliê sobre motivação para as aprendizagens, sobre as tecnologias na educação, porque há muito trabalho a nível das tecnologias e agora sentimos isto em plena pandemia, que a parte da pedagogia e a parte tecnológica não estão tão casadas como deviam estar, tem-se investido tanto em termos da formação de tecnologias, mesmo na formação de professores para o ensino não superior, e falta-lhe ali uma dimensão pedagógica. Houve muitos trabalhos sobre como trabalhar com turmas grandes, e turmas grandes são menos turmas grandes que nós na educação e mesmo a nível do Politécnico de Santarém não estamos habituados, turmas de 100 e muitos, não é? Depois trabalhar com o trabalho colaborativo, as tutorias, que é sempre uma questão que aparece. Houve, por exemplo, uma intervenção brilhante do Jorge Duod, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, que ele neste momento até está a coordenar uma pós-graduação nesta área. E pronto, houve também várias partilhas de projetos, de preocupações. Aliás, no último CNAPS, que foi este de Santarém, estão as datas disponíveis online, se vocês quiserem consultar, ficou definido reestruturar o CNAPS. Os CNAPS que têm vindo a ser organizados têm vindo a acrescentar novas valências. Por exemplo, a partir do que foi no Politécnico de Setúbal, acrescentaram ateliês iniciais antes dos ateliês das pessoas que se inscrevem para as comunicações livres. Em Santarém acrescentámos, ou ficou definido que se acrescentasse para o próximo CNAPS, espaços de partilha de experiências, independentemente, portanto não ser só apresentar uma comunicação e acabar, sim mesmo só espaços de discussão de ideias e de debate de ideias. O próximo CNAPS vai ser em Aveiro, em julho, era para ter sido em 2020, agora eles adiaram para julho para ver se pode ser pelo menos uma parte presencial, não sei muito bem. Portanto, é a universidade este ano, porque o último foi Politécnico, depois a seguir será no outro Politécnico, quem sabe, no Politécnico de Viseu, não sou eu que decido, mas pode ser um bom desafio. Gostava de só, para terminar, sei que o tempo não é muito e para haver tempo para debate, algumas coisas que ficaram muito importantes do de Santarém é que cada vez é mais urgente repensarmos os públicos e as respostas que damos. Por exemplo, uma intervenção de colegas de Beja, do Politécnico de Beja, foi que estão a ter que dar aulas em prisões, não nos passa para a cabeça, a nós nunca nos aconteceu, mas há alunos que podem ser presos e que têm direito a continuar a sua formação. Como é que isto se faz? Pronto, há desafios que de facto não nos passam para a cabeça, a diversidade cada vez é maior, e depois também uma série de problemas e de questões, por exemplo, ligados à violência do namoro, um estudo feito pela Universidade Técnica de Lisboa, que levanta muitos casos de violência entre jovens, que são os nossos alunos e as nossas alunas, como é que isto se resolve? E pronto, muitas outras preocupações e que nos levaram, portanto, a partir do CNAPS de Santarém, a eleger algumas variantes, algumas preocupações. O classificar cada vez melhor o público a que estamos a dar resposta, que esta questão não é uma questão das ESs, nem é uma questão só das pessoas com formação pedagógica, porque todos somos professores, todos temos que aprender uns com os outros. E depois também que é importante haver mais espaços de partilha de ideias. Pronto, ainda há muito caminho a percorrer. Há uma coisa que me esqueci de dizer, que desde o início que tenho vindo a trabalhar, é fundamental o papel
dos presidentes dos conselhos pedagógicos. Eu já à tarde tive reunião do Conselho Pedagógico e tem havido alguns trabalhos muito interessantes e, por acaso, eu pelo menos acho que ainda estamos aquém do que devia ser feito, mas há algumas redes que têm vindo a ser organizadas, trabalho de grupo, e, por exemplo, se calhar a nível do CSISP, podíamos pensar um trabalho mais de equipe entre os vários presidentes dos conselhos pedagógicos, a nível das nossas instituições e interinstituições, e de facto é a nível dos conselhos pedagógicos que há um trabalho muito importante a fazer com alunos e professores para refletir como é que podemos melhorar e desenvolver respostas educativas de mais qualidade. E se calhar está na altura de me calar, a Esperança ainda não me disse que estou no tempo, mas está a olhar muito para mim, deve estar na altura, não é? Então, para haver debate e para não tirar o espaço ao próximo, o espaço de intervenção. Muito obrigada pelos contributos. Passamos da educação para a pedagogia, é inevitável, não é? Robinson falava também da modificação de condições através da facilitação de um conjunto de expectativas diferentes, de oportunidades diversas e também do recurso a diferentes estímulos, facultando às pessoas um sentido de possibilidades abrangentes. É a minha deixa para apresentar o nosso próximo orador, o Sr. Deputado Hugo Daniel Carvalho, portanto, deputado na Assembleia da República, integra diferentes comissões parlamentares e é presidente do Conselho Geral da Universidade da Beira Interior. Foi também presidente do Conselho Nacional da Juventude, membro do Conselho Consultivo da Juventude, entre outras atividades. Destaco o facto de ter sido membro do Conselho Nacional de Educação. Senhor Deputado. Tem a palavra. Ora, ainda agora aqui está. Não está. Mas neste momento não está. Pode ter ocorrido alguma questão de natureza técnica. Já está. Já está. Ora, cá estamos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Solicitamos que ligue o som. Senão não o conseguimos ouvir. Neste momento não ouvimos. É preciso que ligue o microfone. Tem que ser o anfitrião, portanto, o nosso anfitrião terá que ligar, permitir o som ao Dr. Hugo Carvalho. Vamos ver se Olá. consegue. Ok. Já me conseguem ouvir? Isso mesmo. Já. Bom, peço imensa desculpa, mas isto foi mesmo conveniente, esta quebra agora foi praticamente cirúrgica, ainda por cima limitou-me a ouvir o que a professora Esperança disse, enfim, e o final da intervenção da professora Maria João Cardoso. Enfim, os meus cumprimentos a todas e a todos, à professora Esperança, à Presidente Maria Inês, é sempre bom, pelo menos uma Presidente já temos entre nós, a Presidente da Associação de Estudantes, e enfim, a todos. Eu tenho imensa pena, é a única que tenho, de não estar em Viseu, mas contam sempre comigo, o Politécnico de Viseu conta sempre comigo, não estou aí pessoalmente, aliás, todos temos pena disso, mas faço bem e tenho muito gosto em cumprir este desafio de falar de ensino superior e de falar de educação, e de falar de educação no ensino superior, que é justamente o convite que me fez o professor José Costa, que cumprimento, também com os cumprimentos extensivos ao professor Eduardo Gouveia, que já é um amigo de longa data, não andou comigo ao colo, mas foi lá perto, e enfim, o tema é educação no ensino superior, e a pergunta é se vale a pena. Portanto, especialmente quando se anda em idades mais novas, é se vale a pena, e vale sempre a pena. E eu trago sempre isto desta forma porque
o facto de nós andarmos a dizer que vale a pena não mete nem mais uma pessoa no ensino superior. Eu era muito convidado, antes de ser deputado, confesso que era mais convidado para apresentar uns estudos quando estava no Conselho Nacional de Juventude, agora nem tantos, mas nas oportunidades que tenho. Digo muitas vezes isto, nós dizermos às pessoas e repetirmos à exaustão que vale a pena vir para o ensino superior e vale a pena estudar, não traz pessoas para cá, não traz nem mais uma pessoa para cá. O que traz é, de facto, as pessoas sentirem-se bem, sentirem um benefício. E se há, e nós sabemos, aliás, a minha geração sabe-o bem, se há um benefício salarial que está comprovado, aliás, os mestrados, eu costumo dizer que os mestrados integrados salvaram a minha geração no pós-crise, na segunda crise que eu apanhei. Portanto, eu entrei na faculdade em 2008, quando saí com um mestrado integrado, e uma das vantagens comparativas, e mesmo quem estava licenciado, a vantagem comparativa a nível de salário era nós conseguirmos ter mais formação, e isso é positivo, mas há cada vez mais se comprova um benefício eminentemente social em estar no ensino superior, ou seja, em haver um crescimento político das pessoas, um crescimento social das pessoas, um crescimento inventivo, encontrar-me a mim próprio, encontrar o que eu quero fazer, encontrar o meu emprego novo, porque eu, quando fui para a escola, ninguém achava que alguém poderia ser gestor de redes sociais com a minha idade, e hoje muitos são, e, portanto, encontrar-nos a nós. E isso quer muito dizer toda essa mudança, ou seja, tudo isto fazer sentido tem muito que ver com a forma como nós gerimos uma instituição de ensino superior, como ela se apresenta à comunidade em que se insere, ao país, ao mundo, como estava a dizer o professor Eduardo no início da nossa conversa, e isso tem que ver logo com governança das instituições. Eu, como disse, entrei para a faculdade em 2008, para a Faculdade de Engenharia do Porto, e, portanto, venho logo no primeiro ano de implementação do RGES, do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, que já foi à data e continua a ser uma grande transformação na governação que nós temos, aliás, até uma transformação democrática na gestão das instituições. Foi a primeira vez, aliás, foi a vez em que se meteram membros externos que não são professores, que não são alunos, que não são não docentes, dentro de uma universidade, dentro de um politécnico, dentro de uma instituição, muitas vezes com a missão de, nos Conselhos Gerais, fazerem as perguntas à instituição que a instituição nunca faz a si própria, ou que às vezes evita fazer, ou que às vezes simplesmente se esquece de fazer a si própria. E, portanto, isto já foi uma transformação grande, de abertura, mas, por outro lado, houve uma transformação para pior. Eu lembro-me agora, mais recentemente, de ter participado em algumas iniciativas, até comemorações dos 50 anos do Maio de 68, que é uma revolução de estudantes que muitos dos senhores professores e professoras se lembrarão melhor que eu, eventualmente até lá estiveram, e, portanto, e que era uma revolução que em França tinha o mote de é proibido proibir, que era para os jovens, os estudantes, ganharem um lugar à mesa, porque, como dizia a professora Maria João Cardona, a faculdade é para os estudantes, o Instituto Técnico é para os estudantes, e é para os estudantes que se faz a educação. Essa geração do Maio de 68 chega depois ao poder a ministros e fazem o RGES e tiram os estudantes dos conselhos diretivos das escolas, que é uma coisa que eu acho sempre curiosa e que eu acho sempre piada, e que tento todos os dias mudar um bocadinho, mas que tento sempre que falo de ensino superior frisar, porque se as instituições de ensino superior querem dizer alguma coisa a quem quer de facto ir para lá, têm que permitir inventar. Têm que permitir inventar aos professores que são mais novos e têm que permitir inventar a quem é estudante. E nós, como temos uma gestão do futuro, que é uma gestão latina, portanto, que é nossa, de português, que é depois faço isso, depois vê-se, depois é de me formar, depois logo se vê se isso vale a pena, depois logo se vê. Nós não podemos deixar cair a universidade ou o politécnico numa espécie de estagnação em que as coisas se fazem como sempre se fizeram, em que não há coragem para romper com uma série de coisas instituídas que estão até na própria, organicamente na instituição. Quer dizer, quantas vezes, eu não sei dizer quantas vezes é que eu vi, e eu participei em praticamente
tudo o que havia para participar, desde dos senados aos conselhos gerais, à Associação de Estudantes, enfim, aos conselhos pedagógicos. Só não participei mesmo, foi nos conselhos científicos, porque nunca dei aulas, portanto ainda não tive essa oportunidade. Mas vivi muito as coisas e é pena não conseguir contar uma história do professor novo, em início de carreira, que chegou à universidade ou ao Instituto Politécnico para dar uma cadeira nova, para ensinar qualquer coisa nova, e que não teve que passar por uma carga burocrática ou por uma carga de professores catedráticos mais antigos que não deixam fazer assim ou que não deixam fazer assado. E isto quer nos dizer uma coisa, e eu quero ser mesmo... enfim, quero provocar mesmo esta discussão, porque isto é a salvação ou não de nós termos um ensino superior que possa ser divertido e dizer alguma coisa aos estudantes também dentro de portas da sala e dentro de portas da escola. Eu não sou da geração da seleção do acesso à informação. Eu tenho informação em todo o lado. Eu já sou da seleção de informação. E já a tenho dispersa. E, portanto, o facto de nós, muitas vezes eu próprio, dentro da sala de aula, dentro do espaço escolar, e isto não acontece só no ensino superior, ver as coisas muito academificadas, ver-me, por exemplo, quando eu andei na Faculdade de Engenharia, a estudar linguagens de programação que já não se usavam há décadas, mas que eu tinha que aprender aquelas. Ver que muitas vezes, e vi isto muitas vezes, aliás, vezes demais, os cursos os cursos, as formações, que eram mais vezes feitos em função dos professores que já estão contratados na escola, do que propriamente das competências que queremos que os alunos tenham quando eles saem. São mais feitos com todo este peso, toda esta carga institucional que está hoje no ensino superior e que não dá liberdade, às vezes, para quem gere, não tendo a coragem suficiente, ou não enfrentando os poderes instituídos, que não precisam de ser poderes governamentais, nem poderes políticos. Às vezes são pequenos poderes de qualquer instituição, no caso é do ensino superior, mas eu podia falar de um partido político, podia falar de uma empresa, podia falar do que é que fosse. Portanto, ou nas direções, e eu estou a ter esta conversa porque estamos a falar, quer dizer, eu estou a participar numa iniciativa de um movimento, mas que participaria, se fosse este, se fosse outro qualquer, com o mesmo contributo, neste sentido de o que é que nós precisamos de rasgar, de pequenos poderzinhos, para que isto faça sentido. E muitas destas coisas têm a ver com a partilha de poder que os professores têm com os estudantes, que os estudantes têm uns com os outros, e do que se quer que saia no final do ensino superior. A transformação digital, a Maria Inês há bocado estava a falar nisto, quer dizer, teve que vir uma pandemia para nós convencermos as pessoas que era possível fazer algumas coisas à distância, claro, obviamente compreendendo que isso prejudica a convivência no ensino superior. E, portanto, enfim, o que eu queria passar para esse lado é um bocadinho esta visão, esta ideia de quem viveu muito o ensino superior, de quem vê muito valor no ensino superior, muito valor dentro de portas e fora de portas, porque há coisas que nós podemos ver alguns vídeos sobre, podemos ler uns vídeos sobre, mas que só se aprendem a experimentar. Uma delas é a democracia. A democracia aprende-se a experimentar muito em associações de estudantes, por exemplo, em coisas que se fazem em extra-aulas, em coisas que nós podemos criar e ter espaço dentro da escola, dentro do ensino superior, para que os estudantes possam fazer. E isso tem tudo a ver com um equilíbrio de poder que eu tenho praticamente certo, que deixou de existir entre gerações que viveram muito este maio de 68, há 50 anos, e fizeram o seu próprio ensino superior e participaram nele, e gerações que, como é a minha, que já não têm essa participação tão efetiva, provavelmente porque, e isto é um ponto que o que eu estou a dizer não precisa de ser necessariamente negativo, provavelmente porque
são gerações que fecham menos vezes a escola a cadeado e vão mais vezes para a mesa dos diretores e mais vezes para a mesa dos professores para negociar, para fazer política e para se informar e irem sempre com o conteúdo. E, portanto, as mensagens que eu queria passar são fundamentalmente estas, porque o tema é este, é como é que nós vamos trazer sempre mais pessoas aqui para dentro, e isso quer dizer que temos que oferecer uma experiência que faça sentido para as pessoas e não apenas dar-lhes uma ou duas ou 3 ou 15 aulas para elas decorarem umas coisas que depois vão esquecer. A parte salarial técnica é muito importante, mas são cada vez mais as evidências de que estudar no ensino superior é muito sobre crescer socialmente, crescer politicamente, e isso só acontece em instituições de ensino superior que tenham uma abertura para meter os estudantes, que é para quem isto tudo existe, a tomar as rédeas e a experimentar coisas aqui, já com esta idade, para que as respostas boas sejam estas e sejam aqui encontradas, em vez de às vezes deixarmos as pessoas à espera de respostas simplistas, que são necessariamente muito piores. E se algum exemplo posso dar o exemplo da política partidária em Portugal, que quando os tradicionais não deram a resposta que deviam ter dado, bem sabemos que crescem outras forças partidárias que são só simplistas e não acrescentou ideia nenhuma. E, portanto, no fundo, para começo de conversa e provocando a plateia, que não é bem uma plateia visível, mas que sei que está aí, e agradecendo o convite e desejando muitas felicidades e sucessos para o movimento, calo-me, porque sou a única coisa que está entre todos os oradores e as perguntas. Muito obrigada. Falou na questão do fazer sentido em termos de aprendizagem como podendo ser um dos fatores de abandono do ensino superior, não é? Ou de nem sequer de procura, nem sequer de tentativa de acesso, mas não será o único, mas também estará. E o abandono que está cara ao país, não é? O facto de não haver formação superior. Reunimos aqui algumas questões que colocarei. Talvez começar pela Presidente da Associação de Estudantes, a Maria Inês Silva. Há aqui uma questão que tem a ver com os desafios, Inês, que se colocam aos estudantes, exatamente quando estudam online e quando fazem provas também online. É possível falar um bocadinho desses desafios que vocês sentem no dia-a-dia? Sim, claro que sim. Portanto, como eu abordei no discurso que fiz e nas palavras que dei, efetivamente e primeiramente, na primeira vaga, foi muito complicado. E nós sabemos disso, sabemos que existiram barreiras monetárias, sabemos que existiram barreiras por falta de meios, porque lá está, Portugal não estava virado para esta digitalização. E nós sabemos que foi uma adaptação complicada, sabemos que os professores, os alunos, fizeram os possíveis para se conseguirem adaptar, para conseguirem ter o melhor êxito, independentemente das barreiras que se colocassem. E nesta segunda vaga é completamente visível o salto que demos e efetivamente aquilo que melhoramos a nível de digitalização. E daí eu dizer que nós não podemos, neste momento, simplesmente ignorar todos os esforços feitos a nível psicológico, puxando um bocadinho aqui para a parte da saúde, a nível de saúde mental principalmente, isto exerceu muita pressão nos docentes, nos estudantes, exerceu mesmo muita pressão a nível de saúde mental e nós precisamos de dar valor a tudo isso, dar valor aos esforços que foram feitos para conseguirmos atingir este grau de digitalização e portanto, acho que neste momento já é muito possível continuarmos com o regime online, mas nunca esquecendo que presencialmente temos sempre outro contacto, seja com colegas, seja com os professores, e é sempre mais fácil esclarecermos uma dúvida presencialmente, porque existe um contacto pessoal, existe aquela conexão que nós estabelecemos enquanto ser humano e que é essencial para qualquer um de nós, em qualquer faixa etária, não é? Portanto, acho que passa um bocadinho por aí, sim, acho que foi muito complicado, mas que neste momento conseguimos ultrapassar.
Muito obrigada. Eu tenho aqui uma outra questão que tem a ver e que orientaria para a professora Maria João, com a formação dos docentes e a formação dos alunos para poderem enfrentar este modelo online com que nos confrontamos de momento, daquilo que é a experiência enquanto professora. Como é que vê a capacidade de adaptação dos agentes envolvidos? Já está. Eu gostava de sublinhar que, por acaso, ainda esta semana, como estamos todos a fazer, vocês também devem estar, a avaliação dos cursos, não é? Fizemos reuniões com os alunos. Há certas coisas que neste momento nós pensamos, acabou por ser muito mais fácil do que nós pensávamos há um ano, quando as escolas fecharam, foi há um ano, não é? Foi há um ano, ainda não faz, vai fazer um ano em março, foi em março. Quando as escolas fecharam, parecia que ia ser tudo muito mais complicado e depois, de repente, nós tínhamos mais competências que nunca precisámos de utilizar. Eu acho que isto nos obrigou a dar resposta, a ser mais criativos e a estarmos mais unidos nas respostas que tivemos que dar. E eu acho que foi um desafio. Agora as coisas não são perfeitas, eu espero que nunca, e é um risco muito grande. Por exemplo, os juris de mestrado e doutoramento, já estou a ver que já está tudo a marcar só o não presencial, não é? Já há juris de doutoramento para junho que já estão a dizer que vai ser tudo não presencial, porque é mais barato. Isto custa, mas que uma coisa não pode substituir a outra. Mas há também algumas mais-valias que nós até já tínhamos e que não tínhamos consciência delas. Pronto, eu não gosto nada de ouvir a expressão do novo normal e que eu acho que este normal é tão complicado, não gosto nada de pensar que isto é um novo normal, acho que estamos a viver uma situação muito anormal, mas que, como em todas as situações de crise, obrigou-nos a dar uma resposta. Eu acho que o corpo docente, eu acho que é um orgulho muito grande, responderam muito bem, e os alunos e as alunas também. Agora, estamos todos a aprender, é um processo de aprendizagem. Eu gostava de voltar atrás naquilo que eu disse há pouco. Eu acho que Portugal, mais para o ensino não superior, mas também no ensino superior, por exemplo, a minha escola tem feito formação a nível das tecnologias há anos e anos, não é? Tanto que se tem gasto em formação tecnológica, mas acho que continuo a achar, como disse há pouco, que tem havido um grande desfazamento entre a formação tecnológica e a formação pedagógica. Acho que se tem que conciliar melhor. E agora foi a oportunidade que a pandemia, não foi uma oportunidade, tivemos obrigatoriamente que conjugar estes dois esforços. E eu acho que não é a solução ideal, mas tem sido possível. Eu acho que não tem corrido assim tão mal, infelizmente. Acho que não. Estou muito mais preocupada com as primeiras idades, mas a nível do ensino superior eu acho que temos dado o melhor. O pior é as respostas aos estágios, como é evidente. Isso aí é que não se pode aprender a ser professor, por exemplo, com estágios online ou sem poder ter supervisão direta. Pronto, aí é outro risco, é outro problema específico e também essa parte da formação prática é que está a ser muito difícil e não. O ensino online não pode substituir, ou então temos que pensar muito como, e não me parece que possa. Não sei se respondi. Foi. Muito obrigada, sim. Tenho aqui uma outra questão que tem a ver com, e é orientada para o deputado presente, acho que está, não está? Está, não estou agora a localizar no monitor. Vou ver onde é que está. Está aqui, está. Já está, muito bem. O Carvalho. A questão tem a ver com o seguinte, no seu entender, qual é o contributo do ensino que o ensino superior pode dar para a recuperação e a resiliência no quadro atual? A recuperação e a resiliência são agora palavras-chave. E, de facto, há uma resposta que o ensino superior pode dar. E acho que tem muito a ver com o que nós
nós, enfim, com o que eu já estive a falar e com que os colegas de painel também já estiveram. Nós vamos enfrentar aqui o PRR, aliás, tem eixos prioritários, que não vêm necessariamente de Portugal, ou seja, de uma ideia do governo por si, mas que respondem a um desígnio de Bruxelas e da União Europeia, que tem a ver com a transição digital e que tem a ver com a transição verde, climática, a transição económica para descarbonizar o mundo e a nossa atividade enquanto seres humanos. E isso tem necessariamente a ver com pessoas qualificadas e, portanto, a resposta do ensino superior, se eu quisesse falar só 10 segundos sobre o assunto, está aí. Mas vai muito mais longe. Eu olho, há bocado estava a dar o exemplo eu até costumo dizer, já escrevi até alguns artigos sobre isso, costumo dizer que nunca conheci um datilógrafo, mas que há pessoas que eram profissionais para escrever textos à máquina. Portanto, eu nunca conheci um profissional desses, mas agora não faço outra coisa que não estar sempre a teclar, e é uma competência básica. Hoje nós falamos de precariedade, e na minha geração fala-se muito de precariedade, e a precariedade tem, e teve até agora, muito a ver com o vínculo que nós temos ao nosso trabalho, se temos um emprego estável, se não temos, se temos condições de manter a nossa função, o nosso salário, etc. A precariedade vai ser nova e vai ter a ver com as competências. Vai ser mais precário quem souber menos programar, quem souber menos de tecnologia, vai ter menos a ver com ter um emprego para a vida e mais a ver com ter criatividade e ferramentas para entrar numa economia que nós não fazemos ideia do que é que vai ser. E, portanto, o ensino superior, se não serve para mais nada, serve para tudo o que é preciso, que é isto, que é formar as pessoas, e formar não são só jovens, são todas as pessoas para o que aí vem, que é uma economia completamente globalizada. Não precisamos de estar a viver no século passado, nem em utopias de século passado que nunca funcionaram, para perceber que isto... Somos Portugal dentro do mundo. Aliás, vamos passar a pandemia porque há um mundo inteiro a pesquisar sobre vacinas, sobre como nos curar. E, portanto, se nós olharmos para o galopar da tecnologia, o galopar das competências, de que hoje, se calhar, já devíamos estar a ensinar programação nas escolas, porque falar inglês daqui a uns anos é uma competência completamente básica. Programar daqui a mais alguns anos vai ser básico também, toda a gente vai saber e vai ser absolutamente necessário. E, portanto, para não entrarmos num registro, diria eu, para não entrarmos num registro em poucos anos, termos uma precariedade brutal em Portugal, de estarmos atrasados, eu diria que o papel fundamental está no ensino superior, e num ensino superior sempre renovado e sempre atual. Muito obrigada. Não posso deixar de lhe colocar aqui uma questão muito breve que chegou. Em 28 de janeiro deste ano, houve um conjunto de deputados, do qual fazia parte o deputado Hugo Carvalho, que apresentou ao Presidente da Assembleia da República duas questões relacionadas com o financiamento do Instituto Politécnico de Viseu em situação Covid. A pergunta é se já há alguma resposta. Isso foi uma pergunta que não foi para o Politécnico de Viseu, ou seja, foram feitas imensas perguntas para imensos politécnicos, imensas instituições de ensino superior, porque de facto nos preocupa e preocupa-nos. Eu há bocado falei do RGES, porque o RGES é preocupante para todos, porque nós ainda temos e isso também tem, olha, é outra coisa que tem a ver com este conservadorismo institucional que reina em Portugal, que é ainda não termos rasgado ou reinventado uma fórmula de financiamento das instituições de ensino superior que sirva de facto o que as instituições fazem. Em vez de ser chapa 5, dá isto para cada um e depois, olha, consome se não recebes menos no próximo ano e a gente não quer saber, nem compres 10 toneladas de papel higiênico. Isto que às vezes acontece, neste século, com a tecnologia toda de que dispomos, não faz sentido. E
quando tivemos as dificuldades que a Maria Inês já levantou há pouco, de vários estudantes que não conseguiam ter aulas online, que não tinham equipamento, quem está na primeira linha de resposta são as instituições. Quem está na primeira linha de resposta ao abandono escolar, que é um flagelo que ninguém quer que suba, quer dizer, que queremos combater com toda a força, são as instituições. E às vezes é por 10 euros, por 20 euros por mês que uma pessoa deixa de estudar. As instituições são a primeira linha de resposta, estão ali. Não é ninguém num gabinete em Lisboa que vai conseguir fazer isso. E infelizmente isso acontece. E lá está, este conservadorismo institucional que temos, ainda por cima, com instituições que têm a sua autonomia preservada pela Constituição da República. Não pode acontecer, quer dizer, especialmente numa lógica de pandemia, e, portanto, eu gostava de dizer, no entanto, para responder à pergunta, que já tenho boas respostas e boas respostas, mas isto normalmente demora tempo, e, portanto, foi a 28 de janeiro, foi muito recente para ter uma boa resposta para lhe dar. Mas aproveito para dizer isto, quer dizer, e é a posição que eu tenho, e que eu sei que é criticada, porque, enfim, eu faço parte de um partido que é um partido de governo, e, portanto, também já governou, e também já teve estas dificuldades, e já criou dificuldades ao ensino, já as resolveu, já criou como todos, como os governos do PS. Eu sou sério, absolutamente sério para dizer isso, mas acho que se olharmos para isto de um ponto de vista de racionalidade, que não está numa coisa, numa solução de one fits all, que depois dá uns pós para aqui, uns pós para lá, e depois abre aqui o leque a contratos-programa, em que depois os politécnicos que estão mais de feição ou menos de feição, ou universidades que estão mais de feição ou menos de feição, podem fazer mais alguns projetos com entidades que são financiados pelo governo. Isso, enfim, não sei se é isso que deve ser o financiamento do Orçamento do Estado ao ensino superior. Sei uma coisa, é que tem que ser sempre por aí, e foi sempre com pena que, quando vi problemas de financiamento, quaisquer não, estaria a ser injusto, mas muitas instituições se viraram em primeira linha de resposta para os estudantes, tentando subir propinas. Creio que no Politécnico de Viseu foram 50 euros que subiram de propinas aos estudantes, que eu achei profundamente lamentável, e que existiu em várias instituições de ensino superior, essa tentativa das instituições, faltando aqui um bocadinho de dinheiro, se virarem logo para os estudantes para ir buscar mais 50 ou 100 euros a cada. Muito obrigada. Nós estamos já numa fase final, mas eu tenho tido aqui uma ou outra indicação no bate-papo que alguns colegas gostariam de colocar questões de viva voz. Eu diria que, se é que é possível, em 5 minutos, mas já não é possível. Estão aqui a dizer que o tempo já está para além do limite. De facto, penso que continuaríamos, de certo, até pela importância dos temas abordados, mas não é viável continuar muito mais tempo. Temos que cumprir aqui o nosso limite temporal. Sendo assim, eu estava aqui a tentar perceber no bate-papo se ainda posso lançar aqui uma questão que se prende com políticas que possam ser implementadas de modo a que os alunos optem por instituições no interior do país, ou constrangimentos por um lado e desafios por outro, que o ensino superior no interior do país poderá ter que enfrentar. Não sei se a professora Maria João, o deputado Carvalho ou a Inês querem referir a estes aspectos que se prendem com as dificuldades do ensino superior no interior do país. E abriria esta questão para os três, se entenderem. Não sei quem é que quer que comece. Estão à vontade. E fecharíamos com esta questão.
Então, se calhar começo eu e terminam as senhoras, para ser ao contrário. É só para dizer que enfim, não vi necessariamente com maus olhos o incentivo que se fez na abertura de vagas para o ensino superior no interior do país. Acho que é uma mais-valia para o interior do país. Acho que pode ser incentivado de várias formas, desde as propinas à promoção, à promoção, só promoção das vantagens de estar em concelhos do interior a estudar, e à própria especialização. Claro que isso depois levava-nos para uma discussão que não queremos ter aqui, porque demora, bem, acho que demora anos, pelo menos, porque eu já ouço há tantos anos que era sobre a rede, sobre a organização da rede do ensino superior em Portugal e a replicação de cursos que temos e por aí fora, mas eu acho que as medidas pontuais de facilitar o acesso ao ensino superior são as mais positivas que nós temos. E eu queria responder só lembrando isto. Eu fui conselheiro do Conselho Nacional de Educação 4 anos e acho que houve uma votação em que fui eu e mais 2 pessoas que votámos a favor de abolir o 9,5 como nota mínima de exame para o ensino superior. E eu sou a favor de o abolir, e ninguém era, e eu nunca percebi isso, mas está aí uma boa medida de incentivo a estudar no interior, eu não estou lá qualquer, mas onde o interior podia ir buscar muitos alunos. E olha que eu tive muitos colegas, eu estudei na Escola Alves Martins de Viseu, tive muitos colegas que por causa do 8 ponto qualquer coisa ou do 7 ponto qualquer coisa, tiveram no exame e não na cadeira, não durante o 12º ano todo, ficaram de fora do ensino superior e voltaram a estudar aos 23 ou 24 anos quando puderam, que eu acho que é uma coisa miserável, porque o concurso nacional de acesso não serve para meter pessoas de fora, serve para meter pessoas dentro. E se é por causa de uma prova que nós limitamos esta oportunidade à pessoa, então estamos a fazer tudo mal, estamos a fazer tudo ao contrário. E, portanto, queria dar este exemplo como uma medida simples, até porque a vivi há muitos anos atrás, e é daquelas coisas institucionalizadas, mas uma 9,5, mas não pode correr mal, uma vez. Logo que a pessoa passe, pode e deve entrar no ensino superior, e são várias as histórias de colegas que eu tive, da minha escola, que voltaram a estudar muitos anos mais tarde, por causa de um 8 ponto tal ou de um 7 ponto tal, por causa de uma regra instituída, e as vagas estavam lá, abertas e sem alunos. E, portanto, está aí uma boa medida. Muito obrigada. Professora Maria João, alguma coisa? Eu gostava confesso que o 9,5 tenho algumas dúvidas, mas estou perfeitamente de acordo que o menos que 9,5 tenho algumas dúvidas, mas estou perfeitamente de acordo que o acesso ao ensino superior devia ser revisto. Aliás, tem vindo a ser, portanto, entram para a via profissional, há outras formas de entrar, e eu acho que precisa de ser repensado, e a nível do Conselho Nacional de Educação acho que há boas reflexões que têm vindo a ser feitas, mas gostava só de sublinhar, para não estar a repetir, eu parece-me que o que é importante é repensar o apoio social aos estudantes, e estou de acordo com o que o Dr. Hugo Carvalho já há pouco disse, que precisa de ser revisto e repensado. É muito insuficiente, chega tarde, más horas, não pode ser só cortar nas propinas. Há muitos estudantes que deixam de trabalhar ou têm que ser trabalhadores estudantes para ter possibilidades. Eu acho que isso era por aí que se começava, porque para termos um país verdadeiramente democrático, as pessoas não podem deixar de estudar porque não têm dinheiro. Parece-me que isso é fundamental para todo o país. Obrigada. E finalmente a voz, a aluna Maria Inês. Eu vou só pegar aqui, para ser muito rápida, vou pegar aqui, primeiro, concordo com tudo aquilo que foi dito, em segundo, claramente que a Bolsa Mais Superior existe, ajuda, mas não é tudo. E os alunos não conseguem, muitos de nós não conseguimos, apenas com esse suporte financeiro, fazer todas as despesas que precisamos. Claro que quantos mais alunos nós tivermos no interior, para o nosso Politécnico particularmente, é muito bom, não é? Mas temos que pensar que aquilo que leva os estudantes para fora, ou seja, para as zonas mais dinamizadas, sejam elas Porto, Lisboa, que muitas vezes pode ser um sonho, mas existem e nós temos que nos focar nos postos de trabalho que vão existir posteriormente, nos estágios que existem,
e se calhar trazer empresas para o centro, para a zona rural, digamos assim, é essencial também para conseguirmos trazer mais jovens para estas zonas. Portanto, seja de transporte e estágio, acho que é essencial e acho que tem que existir uma focalização nesses dois temas. E a partir daí conseguimos avançar e melhorar e trazer mais jovens para estas zonas. É só isso. Muito obrigada. Então, cabe-me encerrar a sessão e, em nome da organização desta webinar, agradecer aos oradores pelos excelentes contributos que nos deram para esta reflexão que permitiu cruzar preocupações e lançar novos desafios de reflexão. E eu própria gostaria de agradecer o convite que me foi feito para moderar esta webinar. Muito obrigada por isso. A educação é um tema que me é caro, sempre foi, espero que continue a ser durante o resto da minha vida. Obrigada a todos os participantes em modo presencial e em modo online. Está encerrada a sessão. Boa noite.